Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de fevereiro de 2022. Venho contar para você do outro lado da tela que o alívio passou, o alívio que acometeu o mercado global durou 24 horas. Há 24 horas, a Rússia avisava que recolhia parte de suas tropas das fronteiras da Ucrânia. Agora, os Estados Unidos, que lidera a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, bloco militar ocidental rival da Rússia, os Estados Unidos acusam a Rússia não de retirar, mas de reforçar as suas tropas nas fronteiras da Ucrânia. Ou seja, o risco de guerra que parecia iminente deixou de ficar iminente e agora parece ainda mais iminente caso se confirme a informação de mais tropas sendo colocadas na fronteira da Ucrânia. Teme-se sanções econômicas erguidas pelos países contra os seus rivais, também pelos seus aliados, ou seja, traria uma eventual invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, a China também para ao baile, eventualmente erguendo barreiras comerciais contra os Estados Unidos, coisa e tal. Isso é horrível para o crescimento econômico. Quanto menos trocas, menos crescimento, mais miséria. Mas não é só isso que preocupa o mercado, tem mais caroço nesse angu e tem a ver com a alta de juros nos Estados Unidos. Os preços de energia, em especial petróleo e gás natural, são dos principais motores dos níveis elevadíssimos de inflação no mundo todo. No caso americano, a inflação nos maiores patamares em 4 décadas. Caso o bicho pegue de fato na Rússia, nas fronteiras com a Ucrânia, periga a Rússia responder ao Ocidente fechando a torneira, seja do gás natural, grande fornecedora que é para a Europa, seja a torneirinha da sua oferta de petróleo, ou seja, estrangularia ainda mais os gargalos de oferta que já fazem a inflação estar onde está no mundo. Hoje, nos Estados Unidos, foi divulgação da ata da última reunião de juros por lá. Foi reforçado o entendimento de que a alta de juros que vai começar em março será a primeira de várias e mais acelerada do que se vinha imaginando que seria lá na data da reunião de janeiro. Ou seja, isso tudo em janeiro foi escrita essa ata, isso tudo sem prever o risco geopolítico. O risco geopolítico pode reforçar ainda mais a necessidade de altas de juros mais fortes nos Estados Unidos, caso o rally do petróleo se mantenha como se manteve. Feito todo esse pano de fundo, vou te responder a pergunta, título deste saldo do dia. Pode a guerra ser positiva? Não tem como, não só por razões humanitárias, mas principalmente, mas também no que diz respeito ao mercado financeiro. Mais inflação, mais juros, menos crescimento, mais miséria implica em menos receitas para as empresas, ou seja, no vai da valsa da história, quanto mais guerra, menos receita, menos crescimento para as ações listadas na bolsa. Mas o curto prazo tem ajudado a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, mais uma vez, enquanto o mundo era assolado por aversão ao risco, a Bolsa Brasileira subiu. A Bolsa Brasileira tem sido um curioso porto seguro. É verdade que aqui sobram riscos, risco fiscal em especial, no lastro da eleição, um risco que pode fazer a Selic subir para além dos 12%, a que deve subir até junho. Mas o Ibovespa subiu 0,31% como? Rally do petróleo, Petrobras para cima, exportadoras têm sido vistas como um objeto de proteção quando o risco inflacionário
cutuca ali os investidores do mundo todo. Da mesma forma, bancões são vistos como defesa contra a alta de juros. Bancos podem se dar bem com as suas receitas subindo, e aí que mora o perigo, porque se o juro subir demais, a inadimplência pode subir, não ser tão boa assim pelos bancos, mas investidores têm apostado que os juros subindo serão benéficos para os bancos, cobrando eles crédito mais caro. Bancão, Petrobras, joga aí também Vale subindo, isso dá mais de 40% do Ibovespa. Ibovespa para cima, apesar dos pesares locais, apesar dos pesares globais. Com esse afluxo e apesar disso tudo, dólar em queda de mais de 1% hoje no Brasil, aos R$ 5,13, menor patamar de fechamento desde julho de 2021, tempo pra caramba. Eu fico por aqui, te deixando uma pergunta final, te dei a resposta de uma, outra eu vou deixar que você pense aí. Quão subiria o Ibovespa se estivesse o mundo às mil maravilhas, sem sombra de guerra, sem sombra de pandemia, sem sombra de inflação, sem miséria e crescimento para todos os cantos, aqui e lá fora? Pois é. Grande abraço para você, até a próxima e tchau.